Faraó não quis libertar o povo de Deus. Aí Deus disse: pois eu vou libertar o meu povo e vou mostrar para você, seu arrogante, né? O Faraó, que eu tenho todo o poder sobre a morte e sobre a vida. Então o Senhor pediu, né, para o povo de Israel que separasse um cordeiro ou um cabrito, né, sem defeito, para que, né, fosse sacrificado. Um cordeiro sem defeito era sacrificado e seu sangue era passado nos umbrais das portas como sinal para que o anjo da morte passasse por cima daquela porta. Ou seja, onde tivesse o sangue do cordeiro sobre aquela porta, aquele umbral daquela porta, o anjo veria aquele sangue e entenderia que ali, né, aquela casa, aquela família estava protegida por Deus, que aquela casa ali, ela estava obedecendo a palavra de Deus. Então o anjo da morte não iria tirar a vida do primogênito daquela casa, daquela família. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, vai dizer: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, quando o anjo viu aquele sangue, né, via aquele sangue nos umbrais da porta, ele entendia: essa casa aqui, essa família aqui está protegida por Deus, está protegida com o sangue deste cordeiro. Então a celebração, né, da Páscoa, simplesmente ela é um memorial, né, de quando Deus salvou, libertou o povo de Israel do Egito. Deus ordenou que essa festa fosse celebrada anualmente como memorial de libertação. Então a Páscoa não tem nada a ver com o ovo, não tem nada a ver com o coelho, tem tudo a ver com o Cordeiro Pascual de Deus. Você percebe que o sistema maligno do mundo trabalha noite e dia para tirar o foco de Cristo. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele trabalha dia e noite, segundo após segundo, milésimo após milésimo, para tirar as pessoas do foco de Jesus, da palavra de Deus. Então a Páscoa não tem nada a ver com chocolates, não tem nada a ver com coelho, com ovo, não tem nada a ver com isso. A Páscoa, ela é uma festa, ela é um memorial de libertação do povo de Deus. E aquele sangue serviria por sinal para que o anjo da morte não ali tirasse a vida do primogênito daquela casa. Ou seja, a celebração começou para aquele, né, dia a qual o Senhor libertou o seu povo. Êxodo 12, versículo 14, este é o dia, né, está lá no versículo, este é o dia que, né, em memória vocês vão celebrar por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, o Senhor está dizendo, né, vocês, meu povo, vão celebrar esta festa de geração em geração por estatuto perpétuo. Ou seja, a festa, né, da Páscoa em memorial, né, da libertação do povo do Egito.
Jesus, amados irmãos, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Lá no Velho Testamento, aonde nós lemos em Êxodo, lá é um cordeiro que era separado para que fosse sacrificado, imolado, sacrificado, para que o povo de Deus se alimentasse daquele cordeiro, cada família se alimentasse daquele cordeiro, e o seu sangue era sinal de proteção, ou seja, o seu sangue era a própria proteção da morte. E agora na graça, o nosso Cordeiro Pascual, ele se chama Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 29, no Novo Testamento, Jesus é apresentado como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Nós temos essa referência em João capítulo 1, versículo 29, nós temos essa referência em primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 7. Em João capítulo 1, versículo 29, vai dizer: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois asmos, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Então entenda de uma vez por toda que a nossa Páscoa é Jesus Cristo. A última ceia, a nova Páscoa, que está lá em Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao 20, vai nos dizer: durante a celebração da Páscoa judaica com os seus discípulos, Jesus institui a ceia do Senhor, dando um novo significado aos elementos tradicionais. O Senhor veio dar um novo significado. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então a última ceia, a nova Páscoa, em que Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20, durante a celebração da Páscoa judaica com seu discípulo, Jesus institui a ceia do Senhor, dando um novo significado aos elementos tradicionais. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o meu novo pacto, no meu sangue, que é derramado por vós. Lembra que antes de o povo de vir o anjo da morte, como a 10ª praga, para tirar a vida dos primogênitos, antes Deus tinha falado com o seu povo a respeito de sacrificar um cordeiro, para que o povo viesse a preparar esse cordeiro, se alimentar desse cordeiro e depois utilizar o seu sangue como proteção do anjo da morte. Ou seja, aqui também na graça, Jesus, antes